Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, renovação de Ferrarese, mudança de fornecedora, climão com Felipe Alves e análise tática do São Paulo, que se prepara para o jogo de amanhã contra o Puerto Cabello. Então vamos embora pro vídeo. Mar de águas calmas. O mar de águas calmas é no campo apenas, né? Porque o time do São Paulo continua, o clube São Paulo continua com as mesmas questões de sempre. É o clube ainda com mais jogadores do departamento médico, é o clube com uma gestão também toda enrolada, é o clube que não se acerta financeiramente. Agora, o time, eu posso dizer o seguinte, que essa diretoria, começando pela gestão, indo até o time, ela acertou em 2 pontos que estavam presentes nesse jogo contra o Vasco. Uma, na troca do Rogério pelo Dorival, óbvia, e na questão da precificação dos seus ingressos, o torcedor do São Paulo levar, o público tem levado aos estádios. Isso é um acerto dessa gestão, né? O ingresso popular, o aproveitamento da estação do metrô, agora no Morumbi. O São Paulo só tem média de público abaixo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Só que antes, com 50 e tantos mil, perdia para o Corinthians, perdia para o São Bernardo, não ganhava de ninguém, etc. e tal. Hoje, a prática é a seguinte, você falou, o Dorival, desde que ele entrou, 9 partidas, né? Ele ganhou todas as necessárias, as obrigatórias, ganhou as 2 fora de casa pelas Copas e empatou as em casa pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, resultado, ele teve todos até agora. Todos. E aí, né, Tironi, você analisar o Corinthians com o Luxemburgo, o Flamengo com o Sampaoli, o Dorival seria melhor para o Flamengo e seria melhor para o Corinthians, como treinador de futebol. Isso está bem claro, né? A troca do Flamengo, até agora, ela não se justificou. Até agora. O time piorou em todos os aspectos. E seria a solução para o Corinthians quando ele perdeu o Vitor Pereira. Quando ele estava no mercado, seria a solução quando ele identificou que o Lázaro não ia conseguir dar conta. E no São Paulo, o que a gente fala, ele tem esse perfil, além de estar no melhor momento da carreira, de um acerto rápido, ele tem esse perfil. E o time do São Paulo, mesmo sem ter nenhum jogador, que a gente vai falar do Dorival, do departamento médico ou reforço contratado, o time do São Paulo, todos os jogadores estão jogando mais, todos. Do goleiro ao último, ao Juan, que veio da base e fez um gol. Então teve o primeiro gol do Beraldo, o primeiro gol do Juan, e tem um negócio, né, que é uma mudança de confiança. Para um time que abre 2-0 e toma um empate aos 38 do segundo tempo, acabou o jogo. Não acabou o jogo. O São Paulo fez o 3º, fez o 4º, quase fez o 5º, quase fez o 6º. Pela mudança da vibe completa. Isso ele tem total parcela nessa situação, além do time ter mudado a forma de jogar. Contra o Vasco, 2 jogadores, talvez o melhor em campo tenha sido o Luciano, que era tão criticado. E o Rodrigo Nestor, que era o perseguido, fez uma ótima partida e fez um golaço que ele estava tentando há muito tempo. Por que eu estou pegando esses 2 jogadores? Porque eles foram os piores jogadores no ano sob o comando do Rogério. Um como segundo volante faz tudo e outro como camisa 10 amador do time. Ah, mas continuam lá os mesmos. Eles estavam de sacanagem com o Rogério? Não, pelo contrário, eles estavam tentando. Só que as funções dos 2 naquele sistema antigo não eram passíveis de cumprimento, não davam. E a simples presença de outro jogador no meio de campo, além do volante, ela faz com que o Nestor possa jogar, mas confortável no lugar onde ele rende mais, e o Luciano idem. Então, essa pequena mudança, talvez simbolizada aí pelo Gabriel Neves, mas poderia ser outro jogador, elas modificaram a forma do São Paulo jogar e o rendimento de todos os jogadores foi incrementado. Não é passe de mágica, é trabalho do treinador, né? E isso está claro, além das questões todas do anticrise extracampo que o Dorival tem. Isso ele tem mesmo. Então o São Paulo consegue a vitória, o Mancini fala, não adianta empatar se não ganhar do Vasco. E ganhou do Vasco, dessa forma que eu falei. Olhou para cima. Exatamente. Ganhou do Vasco e compensou a defasagem física em relação ao Vasco, tendo uma reta final de partida
impressionante fisicamente contra um time que estava a semana inteira se preparando para o jogo. Sendo que o São Paulo, sem jogador, foi para a Venezuela o time inteiro, mas você não tem jogador para levar. A nova baixa por lesão é o Nestor. Esse não foi, né, por princípio de lesão. Mas o São Paulo é um time que contra-ataca com, com jogadores. Dias, a possibilidade de mudar de fornecedora de material esportivo, inclusive lançou recentemente a camisa nova, né? A camisa 2 tricolor nova. Mas pode ter mudança, né, nessa empresa que fornece material esportivo do São Paulo? Então, essa história nasce para mim na redação do UOL com uma pergunta se podia acontecer o processo da New Balance. Na semana passada eu conversei com algumas pessoas e no final da semana eu conversei com o Júlio Casares. O Júlio Casares demonstra exatamente uma preocupação justamente com essa questão, né? Tem uma camisa nova recém-lançada, tem uma coleção que dá para ser vendida. Então, se você começar, ele não falou isso, quem está falando sou eu. Quando você começa a cogitar que essa camisa vai mudar de fornecedor no ano que vem, evidentemente você desgasta a possibilidade de vender a coleção nova. O contrato com a Adidas termina no dia 31 de dezembro. Então, tem que haver o que o Júlio Casares diz não existe nada, não existe nenhuma negociação com nenhuma outra marca, a Adidas é a nossa parceira. Agora, o contrato acaba no dia 31 de dezembro. Como nós já estamos no dia 22 de maio, é lógico que vai ter que haver uma negociação ou pela renovação com a Adidas ou para a questão da New Balance ou de uma outra terceira marca que apareça para ser o novo fornecedor de material esportivo. Nahuel Ferrarese teve uma lesão grave, passou por uma cirurgia, a recuperação iria final ali do contrato dele de empréstimo, né, com o São Paulo praticamente, não iria jogar, iria se recuperar e praticamente terminar o empréstimo. Diante disso, o São Paulo corre já, tem alguns meses que essa negociação está acontecendo para a prorrogação de contrato do jogador, né? O São Paulo quer ter a possibilidade de ter o jogador do jeito que gostaria, né, do jeito que planejou quando foi lá e contratou por empréstimo do Grupo City, né? Inclusive o Ferrarese estava tendo uma boa atuação, uma boa adaptação ao futebol brasileiro e acabou tendo essa lesão. O fato do Ferrarese ser muito identificado com o torcedor, e isso é porque ele está a todo momento com o grupo, está a todo momento nos jogos, no vestiário, acompanhando a delegação e sem contar alguns movimentos que ele faz ali nas lives que ele faz na Twitch, que ele joga, né? Algumas situações ali que viralizaram que ele se demonstra muito identificado com o São Paulo, né? Então, assim, há uma vontade muito grande do Ferrarese de permanecer, está muito bem adaptado ao elenco. Por exemplo, existe um trio ali que é uma amizade bonita entre ele, Caleri e Galopo, né? Houve um fechamento ali com os argentinos e é um jogador que todo mundo sabe que gostaria de ficar. Houve uma conversa importante nos últimos dias do Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, com o presidente Júlio Casares, e os dois têm uma relação muito próxima, uma relação muito boa. E nessa conversa o São Paulo ficou animado no sentido assim de que não tem nada certo no momento, não dá para cravar que olha, tá tudo certo, o Ferrarese vai renovar, mas essa conversa deixou o São Paulo otimista numa renovação de contrato até 2024. O presidente Júlio Casares está bem animado, enfim, existe muito essa possibilidade é real, ela é grande, mas ainda o martelo não está batido. Pelo menos é isso que me garantem algumas fontes ali de pessoas que estão no dia a dia na diretoria do São Paulo. Existe um bom caminho sendo percorrido, a tendência é que o Ferrarese consiga renovar o seu contrato, São Paulo conseguir com o Grupo City a renovação de contrato até o final de 2024, que aí sim você teria um jogador minimamente já recuperado, com ritmo e podendo atuar com a camisa do São Paulo. Quero contar para vocês com exclusividade que o Leão do PC não vai aceitar a devolução do atleta. Primeiro porque isso não consta em contrato, depois porque o Felipe Alves está com o filme completamente queimado no Fortaleza. Quero te explicar direitinho essa história. Durante o fim de semana surgiu a notícia de que o Felipe Alves, pela segunda vez consecutiva, nem sequer foi relacionado para o banco de reservas, seria devolvido ao Fortaleza. Entrei em contato com uma fonte minha lá no Leão e a pessoa respondeu o seguinte: chance zero do Felipe Alves voltar. O Vojvoda não trabalha mais com ele. Na última renovação, inclusive, o Vojvoda e sua comissão técnica exigiram que ele não ficasse. Só para você entender como não há moral nenhum para o Felipe Alves trabalhar no Leão. Perguntei, mas tá bom, então ele volta e vocês vão reemprestar? Pessoa, esse dirigente com quem conversei do Fortaleza, afirmou: o problema é do São Paulo, até porque o empréstimo não prevê devolução. E o São Paulo nem pagou o que deve pelo empréstimo. Informação exclusiva e importante dessa fonte. O Tricolor havia combinado o pagamento de R$1 milhão pelo empréstimo de uma temporada e meia. Só que ainda restam R$600 mil que já venceram. Fortaleza, inclusive, já levou essa dívida à Câmara Nacional de Resolução e Disputas, que é um órgão interno que regula essas situações e que, inclusive, pune com proibição de inscrição de atletas e até perda de pontos para os casos dos maus pagadores. Agora estou curioso para saber como é que o São Paulo resolverá esse problema.
Dorival Júnior não conta com Felipe Alves. São Paulo não pagou 600 mil ao Fortaleza e vai precisar encontrar um time no Brasil interessado em contar com o atleta. Senão, ele vai ter de permanecer no Morumbi, além desse pagamento de 600 mil em caráter de urgência, sob o risco de uma punição para o tricolor. Vamos lá, Souza, você que é ídolo do São Paulo, o que o Dorival Júnior fez de diferente do Ceni e por que esse time está tão veloz? Então, eu acho que o Dorival deixou o time menos exposto. O São Paulo é o time, eu acho que o São Paulo tinha tomado 1 ou 2 gols desde que o Dorival tinha assumido, né? Tomou 2 gols nesse jogo, acho que é o 4º gol do Dorival, então ele deixou o time menos exposto. O time já era um time mais rápido, ele mudou a característica do time, colocou de novo, encheu de volante, trouxe jogadores que não estavam jogando, deu sustentação na parte defensiva, e aí o time cria, é um time que cria, é um time competitivo do meio campo para frente. Luciano jogando bem, Nestor invicto, jogando também, bem, invicto, né? E assim... Os invictos? Eu acho que o grande... Você leu? Ainda não, mas eu vou ler, vou pegar a sua dica, eu vou ler. E vou pegar a dica que você falou também dos outros livros aí. O Nestor, que tem sido o grande vilão, né, em alguns momentos, aí é um jogador que tem sido diferente. É a injustiça da torcida do São Paulo, que esse moleque é craque. Ele é muito bom jogador, muito bom jogador. Rapaz, São Paulo jogou sábado e já tá cheio de notícia, né? Então vamos em parte. Pra começar, me estranha muito essa questão do Felipe Alves com relação ao Fortaleza, que não tem clima lá, que o Vojvoda não quer ver ele nem de cara pintada. Assim, de vez em quando, assim, a gente pega os vídeos, lógico, pra informar vocês, mas... Por quê? Né? O motivo, né? Ele joga a notícia, mas não tem uma explicação por que o Fortaleza não quer o goleiro. Tudo bem, porque ele está sob contrato com o São Paulo, é até compreensível. Agora, porque o Vojvoda não gosta dele, que não quer ele e tal, deve ter feito algo muito grave, né? Não é possível. E com relação ao São Paulo, ele não tem espaço. Você tem o Rafael voando, você tem ainda o Jandrei, tem os meninos da base que o Dorival claramente quer dar preferência. Então, assim, é mais do que natural o Felipe Alves buscar um novo destino. Agora vamos ver aí, porque ao que parece não vai ser tão simples, né? O São Paulo tem uma dívida, como sempre o São Paulo tem dívida, né? Não pagou os 600 mil. Então, e além do mais, tem que ter um clube que queira o jogador. Então veremos aí como será o andamento dessa descontinuação, né? Quebra de contrato entre Felipe Alves e São Paulo. Ainda falando de São Paulo e fornecedores de material esportivo, ao que é informado na mídia, é que a New Balance é a grande favorita para fechar o contrato com o São Paulo Futebol Clube. Agora, eu entendo, claro, que o Casares não quer desvalorizar o produto, até porque teve a nova camisa 2 de São Paulo, mês que vem que vai entrar é a nova camisa 13, que já foi vazada, né? Parece que é branca, com o símbolo do São Paulo aqui à esquerda, e com as listas tricolores, vermelho, branco e preto, embaixo do símbolo. Uma camisa bem bonita. Futuramente eu consigo a imagem para mostrar para vocês. Como sempre, a camisa do São Paulo vaza, né? Normal. E eu sou, como vocês sabem, podem ver nos meus vídeos, fanzaço de camisa 3. Eu gosto de camisa diferente. E ultimamente a Adidas tem acertado muito. Eu, para ser sincero, eu gosto muito da coleção Adidas desde 2018. É uma camisa mais bonita que a outra. Agora, tem os problemas de relacionamento entre o clube e a fornecedora, né? Quando você lança uma camisa 3, que é um sucesso de venda, e você só coloca 5 mil à venda, é uma pataquada, né? Mas veremos. Não quer dizer que o São Paulo não possa continuar a negociar com a Adidas. Mas bastidores informam que o São Paulo tem negociação avançada com a New Balance. Veremos. Falando agora de Ferrarese. Essa sim é a grande notícia, a grande novidade, para ser sincero, da segunda-feira, né? Uma negociação que parecia já não ter final feliz. Aí, de acordo com o André Hernan, o São Paulo tem boas chances aí de renovar com o jogador até o fim de 2024, o que seria um baita reforço. Lembrando, muita gente pergunta por que o São Paulo não compra o Ferrarese? Porque o passe do jogador está avaliado em 9 milhões de euros. Gente, não tem condição para pagar pelo Ferrarese esse valor. Primeiro que o São Paulo está numa crise financeira. E na minha opinião, para um clube brasileiro pagar isso por um zagueiro é muita grana. Então assim, vamos acompanhar aí de perto aí, mas assim, seria um ótimo reforço. Lembrando assim que o Beraldo tá voando, ele não vai ficar muito tempo no São Paulo, gente. Se ele passar dessa janela de transferência no meio do ano já é vitória, mas assim... Ainda que o São Paulo tenha colocado uma multa de 324 milhões de reais pelo jogador, mas... E é claro que não acho difícil algum clube chegar nessa multa. Se chegasse, pagaria metade da dívida do São Paulo. Mas se passar de 10 milhões de euros, que eu acho que já se consegue pelo futebol dele, o São Paulo não vai conseguir negar. Lembrando que o São Paulo precisa vender 140 milhões em vendas, né? Vídeo que está no balanço. Ano passado isso só foi possível, o São Paulo ultrapassou
de largada, assim, por causa do Antony, né? Esse ano não tem Antony. Então, assim, o Beraldo, ao que parece, é a grande joia aí pro mercado de meio do ano, janela de transferência. Lembrando que a gente também tem nomes como Pablo Maia, Rodrigo Nestor e até o Wellington, né? Mas o Wellington tá machucado, então já fica mais difícil. O Nathan também é outro que deve ser negociado, já que não tem sido muito utilizado pelo Genial Júnior. E agora também tem aparecido outros jogadores, o próprio Juan. Então vamos acompanhar aí assim que abrir a janela de transferência no meio do ano. Agora aproveitem enquanto tenhamos o Beraldo, porque eu acho que vai ser VaptVupt. E para fechar, a análise do Arnaldo é perfeita. Acho que o do Souza também, mas o Dorival preencheu o meio campo, botou o volante. Aquele mar morto que você tinha entre ataque e defesa com o Rogério Ceni não existe. Então a defesa fica menos exposta, os jogadores correm menos. Então, assim, por que o São Paulo também machuca menos jogadores por esse motivo? Corre mais a bola do que o jogador. Então, assim, é como eu sempre digo. O Dorival fez o beabá, feijão com arroz. Agora não quer dizer que ele é um ataque limitado. Muito pelo contrário. Está 9 jogos sem perder. E nós estamos tendo fins de semana relax. Nada mais de estresse, só boa notícia. E o São Paulo que vai com força máxima para a Venezuela. Já está indo, deve estar chegando. Não quer dizer que vai jogar com força máxima, mas todos os jogadores viajaram, exceto aí o Nestor, que tem um princípio de lesão. Lesão já é uma preocupação do São Paulo. Princípio de lesão é a mesma preocupação, pessoal, porque no DM não sai ninguém. Mas vamos acompanhar aí como será. E se o São Paulo jogar ao menos com o time misto, é mais do que a obrigação vencer o Puerto Cabello. E vencendo lá encaminhe muito, porque os 2 próximos jogos são em casa contra os 2 adversários diretos do grupo. Então, assim, só boas notícias. Eu acho que dá. Acho que dá pra fazer essa viagem. Depois você tem o Goiás, que não é um adversário dificílimo fora de casa, mas tem que tomar cuidado, é claro. Lembrando que ano passado foi empate no Morumbi, se não me engano, com um gol no finalzinho. Até o Pedro Raul, que foi atacante do Vasco no jogo anterior. E depois você tem o Sport, que o São Paulo tem a vantagem de 2-0. Então, em tese, você tem esses 3 adversários que não são adversários tão difíceis, e o São Paulo tem que aproveitar para pontuar. Até porque depois vem pedreira, né? Vem Palmeiras, Fluminense, Atlético Paranaense, Grêmio, Cruzeiro. Meu amigo, vai ser magnão. Além do adversário, que se o São Paulo passa nas oitavas de final da Copa do Brasil, chega às quartas, tem a meta financeira, e aí deve ser pedreira. Aí é time de primeira divisão, e aí, meu amigo, jogo duríssimo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, até porque faltam só 900 inscritos para chegarmos a 40 mil inscritos. Não deixe de assinar o sininho para notificações. E se puder, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.